Um grande abraço para você, ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Chegando mais uma edição do seu Diário do Brasil nesta quarta-feira, dia 28 de agosto. Vamos conferir os destaques desta edição. A Faculdade de Medicina de Bauru realizou encontro com candidatos à Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Aprenda a observar os sinais e a como lidar com a menopausa. Tem também uma matéria sobre a importância do fio dental e da escovação. Isso e muito mais você vai ver aqui no Diário do Brasil. Volta já! Meio-dia e 2 minutos, a gente começa a edição de hoje com o encontro entre candidatos dessas eleições municipais e a comunidade universitária, promovido pela Faculdade de Medicina de Bauru, da USP. O encontro, realizado no Teatro do Campus da USP Bauru, reuniu representantes do poder público, órgãos de controle, terceiro setor, sociedade civil e candidatos ao Executivo e ao Legislativo municipais. O evento teve como propósito apresentar um conjunto de agendas para as políticas públicas, reunidos em um livro organizado pela USP, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU. Idealizador do ciclo de encontros, o diretor da nova Faculdade de Medicina de Bauru da USP, José Sebastião dos Santos, falou sobre a importância desse diálogo com os futuros gestores municipais. Bom, o objetivo é dizer que uma faculdade de medicina, ou mesmo a Universidade de São Paulo, ela trabalha com as políticas públicas, né? Nós somos influenciados por elas, mas as ações que nós fazemos, tanto no ambiente interno ou externo, são muito delineadas aí pelas políticas públicas. Então, dizer para os candidatos aí ao legislativo, ao executivo, que nós vamos precisar interagir com eles. A expectativa é sim, conhecer o que a universidade pensa. A gente organizou nesses 8 meses aí, eu participei um pouco desse processo, itens de agenda para os futuros legisladores e cargos que vão ocupar cargos executivos. São itens de agenda com a visão da universidade, né? É apenas uma referência. Mas ali tem um conjunto de pessoas que têm, sem dúvida, um conhecimento técnico, que também tem suas, né, escolhas políticas, e organizou esse material que fica à disposição dos candidatos, que estão agora pleiteando os cargos, daqueles que vão ocupar os cargos. Ele também comentou sobre os convites feitos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado para participarem do evento. De acordo com o diretor da FMBRU, esses órgãos acompanham as políticas públicas a serem implementadas pelos gestores municipais. E a ideia foi chamar o Dr. Enilson, que representa o Ministério Público, o Dr. Nardoni, que representa o Tribunal de Contas, que as ações, essas políticas, elas são acompanhadas, né? Ou vigiadas também, né? Não só pela população, mas o próprio Estado tem mecanismos de acompanhamento. E que é importante olhar o que esses órgãos de controle, né, como que eles nos veem. O promotor de justiça, Enilson Comono, que trabalha em saúde pública de Bauru, falou sobre a importância do evento para os candidatos ao executivo e ao legislativo. Somos todos estudantes, na verdade, em aprendizado, e acho que candidatos e pessoas que almejam uma autoridade, né, constituída democraticamente, elas precisam ter o maior conhecimento possível a respeito de deficiências da política pública, principalmente, e em que lacunas elas podem suprir. O trabalho delas pode ser eficiente, como fazer isso, né? Então, o nosso desejo aqui dos palestrantes e da organização do evento é poder clarear às pessoas, aos candidatos, como eles podem atuar, como fazer de forma transparente, quais são as deficiências a serem supridas e quais as ferramentas ao alcance, né? Inclusive com o poder da comunidade agregada, sobre voluntariado, por exemplo, que é um dos temas que eu vou tratar essa noite. Ele também cobrou preparação técnica dos candidatos para exercer as funções de seus cargos eletivos. Se você pleiteia um cargo, se você quer ser uma autoridade pública, você precisa saber exatamente do que se trata e o que você pode fazer, né? Infelizmente, a gente está cansado de ver candidatos fazendo promessas sobre atribuições que não são dele, e muitas vezes, depois de eleito,
também fazendo promessas e buscando soluções que não são atribuição dele, né? É importante cada um se situar dentro do seu cargo, daquilo que está pleiteando e trabalhar com objetividade, de forma transparente, para não induzir o eleitor com promessas de coisas que nem fazem parte, né, do rol das atribuições que ele vai ter caso seja eleito. O diretor técnico regional da Unidade de Bauru do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, José Paulo Nardoni, elogiou a iniciativa da diretoria da Faculdade de Medicina de Bauru da USP. É a melhor imagem possível, né? Eu penso que ano eleitoral é ano das pessoas tomarem conhecimento das dificuldades, avaliarem as alternativas de solução, e eu percebo essa iniciativa como um incentivo à cidadania, ao exercício da cidadania, não apenas por parte dos candidatos a gestor público, mas por conta de todos os interessados de cada uma das áreas envolvidas, para que nós, sob as lentes de cada um dos enfoques, Tribunal de Contas tem um enfoque, Ministério Público tem outro enfoque, Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Regional de Saúde, enfim, todos os envolvidos, e buscar um contexto em que se encontrem soluções, eu acho que é o maior ganho, o maior ativo que esse evento pode nos proporcionar. Ele também deixou uma importante mensagem para os candidatos e para os eleitores. Vou falar em nome do Tribunal de Contas, que é uma instituição que faz uma forte medida pedagógica. Nós oferecemos inúmeras e inúmeras, tanto participações em eventos como esse, como cursos online, oferecemos cartilhas, manuais, enfim, para aquele que está interessado em adentrar, em investir, em atuar na iniciativa pública, o Tribunal de Contas oferece muitas oportunidades de se informar. E para o eleitor, que somos todos nós, é importante encontrar candidatos esclarecidos e informados, que saibam dos problemas e conheçam as possibilidades, as alternativas de solução. Não adianta oferecer o paraíso, sendo que o paraíso é muito caro e nós não temos recursos suficientes. Então precisamos ter pé no chão, precisamos saber a realidade, saber que existe uma questão fiscal, de equilíbrio fiscal, que não pode ser superadas por quaisquer promessas. O eleitor também precisa saber separar o joio do trigo, quem está de fato qualificado e quem não está. Por meio de sua Secretaria de Prêmios e Apostas, o Ministério da Fazenda recebeu até o início da semana 113 pedidos de registros formalizados por empresas que querem atuar no mercado brasileiro de apostas esportivas. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, apenas as bets autorizadas pelo governo federal poderão atuar no país. Da mesma forma, somente empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Esporte poderão adotar o domínio bet.br em suas marcas na internet. Cada pedido autorizado dá o direito das empresas explorarem até 3 marcas de bet. Teve empresa, inclusive, que realizou 2 pedidos, o que deve garantir 6 marcas. A expectativa da Secretaria de Prêmios e Apostas é de que por volta de 220 sites de apostas devem ser autorizados e regularizados até o ano que vem. A menopausa marca o fim da fase reprodutiva da mulher e vem acompanhada de uma série de sintomas que podem atingir as mulheres. Aprenda a observar os sinais e a como lidar com essa nova fase. A menopausa é um período desafiador que todas as mulheres vão passar na vida e marca o final da fase reprodutiva. Geralmente, a média se inicia entre os 45 e 55 anos e é a fase associada a uma série de sintomas. Por isso, a ginecologista Andressa Damascena Frigoni esclareceu para a nossa equipe a diferença da menopausa e do climatério. Então, a menopausa é um marco clínico da mulher ter 1 ano de ausência de menstruação, sem nenhum método contraceptivo, sem ter retirado o útero, sem ter retirado os ovários. Então, naturalmente, ela fica 1 ano sem menstruar, a partir desse momento ela está na menopausa. Esse período que antecede e o período pós esse marco, a gente considera o climatério, que é onde ela pode ter os sintomas de fogacho, que é aquele calorão relatado pela paciente, diminuição de libido, dor articular, ganho de peso, falta de disposição, irritabilidade. Então, a gente pode ter vários sintomas e tem aquelas também que não apresentam sintomas nenhum.
Além de ficar atenta aos sintomas decorrentes da menopausa, a mulher também precisa, para ter a confirmação, passar por exame clínico e laboratorial e, claro, por consulta médica com a sua ginecologista ou seu ginecologista, para ter a certeza de que essa nova fase começou. Mas o que influencia ter mais ou menos sintomas? Segundo a médica, fatores socioeconômicos e de saúde associados e as rotinas de alimentação definem os incômodos do período e não os fatores genéticos. O fator genético que vai fazer, geralmente ele tem influência na idade que a mulher vai entrar na menopausa. Então, se essa mulher teve a primeira menstruação, a sua menarca, mais cedo, se a mãe, a avó também apresentaram, a chance de ela apresentar na mesma idade é maior. Mas ela pode ter essa variação mais condizente com os familiares, mas não de sintoma. Então, a avó não teve nada de sintoma, a mãe pode ter, a neta pode ter ou não pode ter. Então, esses fatores não são ligados à questão genética. Como a menopausa é um marco definitivo que se estende no restante da vida das mulheres, a diminuição da produção de hormônios, principalmente do estrogênio, causa mudanças em todo o corpo da mulher. E, claro, variando de caso para caso. O que pode ocorrer é por causa da falta do estrogênio, então ela vai ter uma remodelação óssea diferente, então ela pode ter um fator de risco a mais para osteopenia e osteoporose, dor óssea. Com essa diminuição do estrogênio, ela também vai ter uma distribuição de gordura diferente e uma queda do metabolismo. Então, essa mulher vai sentir um ganho de peso, sem ter muita mudança na alimentação e atividade física prévia, e acúmulo de gordura, principalmente na região do abdômen, pode ter uma flacidez de pele, um ressecamento, esse ressecamento tanto de pele quanto da região íntima. Para aliviar os sintomas e também diminuir o impacto nas mudanças do corpo, a ginecologista apontou formas de tratamento, como a suplementação e principalmente a atividade física. A gente pode fazer um tratamento mais natural. Então, como que seria esse natural? A paciente fazendo atividade física, mantendo um peso adequado, controlando as outras comorbidades que ela pode ter, que nem diabetes, obesidade, hipertensão. E isso ela já vai ter uma melhora na qualidade de vida e a gente pode entrar com tratamento, tanto fitoterápico como focal no que ela está tendo, até com a reposição hormonal realmente. Quando se fala de reposição hormonal, a maioria das mulheres tem medo e, claro, com todo fundamento. Normalmente é prescrito para mulheres em menopausa precoce e por volta dos 35 anos. Contudo, a médica esclarece que, apesar dos fatores de risco, com um bom acompanhamento, a reposição pode ser feita com tranquilidade. Quando a gente estende o período de uso de hormônio, ela pode ter alguns fatores de risco, como algumas neoplasias que são dependentes de hormônio, que pode surgir, então não é que vai causar o câncer, ela já podia ter uma predisposição e antecipar essa data do início da doença. E a questão de trombose, então que é o tromboembolismo, que pode ser periférico, pode ser pulmonar, pode se manifestar como um infarto, como um derrame, que é o AVC. Então, ela pode ter algum desses sintomas, mas isso ela bem acompanhada. E a gente sabendo de todas as patologias que ela tem, de um tratamento, tá tudo adequado, a gente pode repor hormônio para essa paciente sem preocupações. Independente se é precoce ou tardia, acompanhada com mais ou menos sintomas, para aumentar a qualidade de vida na menopausa, o segredo é a alimentação, atividade física e, claro, evitar fatores de estresse constantes. Agora a gente fala de Mpox, doença que é viral, né, que se tornou emergência sanitária global. De acordo com cientistas que estudam a nova cepa que se espalhou pela República Democrática do Congo, o vírus está passando por alterações rapidamente, o que tem causado dificuldades até mesmo para o seu rastreio. É praticamente um trabalho às cegas para acompanhar o vírus, com muitas incógnitas sobre o seu comportamento,
forma de transmissão e gravidade. Fato é que a Mpox, que já foi problema de saúde pública nos anos 70 na África e chegou a ser erradicada após uma grande campanha de vacinação, né, mas ela retornou, né, por volta de 2017, após anos aí de negligência global. Já neste ano, uma nova cepa foi identificada, né, a que eu mencionei, né, que é a qual a Organização Mundial da Saúde também, né, tem se preocupado mais nesse momento. A gente volta a falar agora das queimadas no interior de São Paulo. Entre as linhas de investigação da Polícia Militar para os incêndios é a do envolvimento da chamada máfia dos combustíveis. Cerca de 1.000 postos de combustível no estado, né, estariam com ligação com o crime organizado, né, que são investigados, né, esses postos, inclusive pelo poder público, em uma operação de combate aí, a combustíveis adulterados. E o caráter criminoso dos incêndios é reforçado, inclusive, pelo registro do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que identificou que mais de 80% dos 1.886 focos de incêndio no estado começaram em um intervalo de 90 minutos, entre as 10h30 da manhã e o meio-dia da sexta-feira. A maior parte, inclusive, em áreas de uso agropecuário. E até a tarde desta terça-feira, haviam sido presas 6 pessoas suspeitas de atearem fogo aí pelo estado. Tem muita mais gente ainda para encontrar, né? Bom, vamos conferir como fica o tempo para esta quarta-feira. Uma massa de ar seco segue atuando no estado de São Paulo e inibindo a formação de nuvens associadas à chuva. E as condições de tempo permanecem estáveis em Bauru e nas cidades da região nesta quarta-feira. O céu é limpo com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos vão de fracos a moderados e a umidade relativa do ar varia de 20% a 30%. Por conta dos baixos índices de umidade, é recomendado beber mais água. Já as temperaturas seguem em gradativa elevação. Em Bauru, a mínima atingiu 9 graus e a máxima prevista é 30 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-UNESP, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com um céu limpo, tempo seco e sem previsão de chuva. Intervalo no diário e na volta tem a importância do fio dental e da escovação para a nossa saúde bucal. Agora, meio-dia e 19 minutos. Não saia daí, a gente volta já. Meio-dia e 22 minutos, voltamos com o diário e, de acordo com informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o aplicativo SP Mulher Segura registrou mais de 330 boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar em 5 meses no ar. A plataforma, lançada em março para os sistemas iOS e Android, reúne funcionalidades como o registro de ocorrências e o acionamento da Polícia Militar. A ferramenta também identifica se a vítima possui alguma medida protetiva e, em caso positivo, disponibiliza um botão do pânico para situações em que ela se sinta ameaçada pelo agressor. Desde o lançamento, já foram feitos 94 acionamentos desse botão do pânico. Agora a gente confere as vagas de emprego em Bauru nesta semana. As vagas do Emprega Bauru desta semana são para atendente de call center, estagiário de publicidade e propaganda, estagiário de agronomia, estagiário de direito, estagiário de administração, operador ou operadora de teleatendimento, auxiliar de serviços operacionais, auxiliar administrativo ou digitador na área fiscal, operador ou operadora de loja, recepcionista, embalador rural, trocador de óleo, vendedor ou vendedora, operador de EPP, auxiliar de produção, projetista mecânico, vendedora, churrasqueiro, motorista com CNH na categoria D, vendedor externo, projetista designer de produto, auxiliar de funilaria, auxiliar de produção em extrusão, auxiliar de vendas, linha de produção industrial, pedreiro,
motorista entregador com carteira na categoria C ou D, reparador, manutenção de mecanismos de cadeiras giratórias de escritório, atendente de clínica odontológica, auxiliar de TI, técnico de comércio exterior, engenheiro civil, costureira, desenhista técnico mecânico júnior, analista de qualidade júnior e auxiliar de operações. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela CDCOM, as inscrições devem ser feitas somente pelo endereço sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru. E hoje é dia da gente voltar para Paris. Estava sentindo falta? Afinal, hoje começam, nesta quarta-feira, os Jogos Paralímpicos na capital francesa. A cerimônia de abertura acontece a partir das 3 horas da tarde, no horário de Brasília. As Paralimpíadas começaram a ser disputadas em 1960, em Roma, com 8 modalidades. 17 edições depois, em Paris, teremos 22 esportes, sendo que o atletismo conta com muitas competições, inclusive, né? Aumentando muito mais esse número. E quando se fala em esporte paralímpico, o Brasil é potência global, viu? Serão 276 atletas representantes do país na França, a segunda maior delegação dos Jogos, atrás somente da China, com 284. E na cerimônia de abertura, os porta-bandeiras da delegação brasileira serão Beth Gomes, atleta campeã paralímpica no lançamento de disco em Tóquio, que disputa os Jogos aos 59 anos de idade, e também Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, fenômeno aí das piscinas, com 2 medalhas de ouro e 1 prata em Tóquio, quando ele tinha 19 anos, e 2 das esperanças de medalhas do Brasil, que deve figurar no top 5, no quadro de medalhas paralímpicas, pelo menos é essa a expectativa, né? Esse é o panorama de previsão aí para o Brasil nos Jogos Paralímpicos. E agora a gente encerra o programa porque falar, né, sobre saúde bucal. Porque manter a saúde bucal é fundamental para garantir o nosso bem-estar geral. Dentistas avisam que uma escovação inadequada pode levar ao acúmulo da placa bacteriana, que é a principal causadora de cáries e doenças gengivais. Os profissionais também alertam que o fio dental tem a sua importância nessa higiene oral. Que uma boa higiene bucal evita uma série de problemas como cáries, gengivite e outras questões não é novidade. E o fio dental, você acha que também é importante? Quem responde esta pergunta e outras é a doutora Yasmin dos Santos. Doutora, por que a saúde bucal ela é importante? Porque a saúde começa pela boca. Então, a gente pode minimizar várias doenças começando pela higiene bucal, porque as nossas bactérias, né, a gente tem bactérias ruins dentro da boca que podem cair na corrente sanguínea e acarretar várias outras doenças ou agravar outras doenças. E como fazer uma boa escovação correta, né, para o dia a dia, principalmente crianças e adolescentes também? É assim, existem várias técnicas de escovação, mas a que a gente mais usa, né, o que mais a gente utiliza e passa principalmente para as crianças, porque é de fácil aprendizado, é aquela técnica da bolinha, que é a que a gente faz justamente a bolinha, né, passando sempre pela gengiva, porque a gente não higieniza só dente, a gente também tem que limpar a gengiva, porque bem ali vai aparando o alimento e aí forma tártaro, fica ali morando as bactérias ali dentro da gengiva. E falando sobre o fio dental, qual a sua importância e fazer o uso regular também previne doenças bucais? Com certeza. O fio dental, ele é uma peça fundamental na higienização bucal. Por quê? Porque ele entra em lugares que a escova não atinge. Então, a gente precisa passar o fio dental lá dentro da gengiva, né, de forma que a gente consiga abraçar a comidinha ali e tirar, né, e complementar com a escovação. E quais são os principais erros que as pessoas elas cometem ao utilizar o fio dental? Olha, aqui eu sempre falo muito, sempre bato muito na tecla, porque fio dental é uma coisa que a gente faz assim, meio que sem pensar. Mas tem um segredinho, e eu vou contar. Então, assim, quando você for passar o fio dental, entre um dente e outro, a gente tem como se fosse um triângulo, certo? Então, a gente tem que entrar com o fio dental de um lado, abraça o dente e traz para baixo.
Quando a gente faz isso, a gente tira uma sujeira ou às vezes a gente vê que está limpinho, mas ali tem microbactérias, a gente não enxerga. Então, qual que é a dica de ouro aí? Entra ali naquela paredinha do triângulo, abraça o dente, tira a sujeira. E saiu sujo ou saiu, você acha que saiu limpo? Você troca por uma parte limpa do fio dental, entra ali de novo e tira. Agora eu vi que saiu limpo, não... mesmo assim, troca por uma parte limpa e agora você entra na outra paredinha do triângulo para limpar a outra parede, abraça o dente e traz a sujeira para fora. Isso já vai eliminar quase 99% das bactérias ali que ficam ali entre a gengiva e o dente ali. E para as pessoas que usam aparelhos ortodônticos, algum tipo de fio dental específico que recomendaria? É assim, fio dental é universal, então você tem que passar independente se tem aparelho ou não. É que o aparelho é mais um modo de retenção de alimento ali, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora da escovação. Então, além de fazer a bolinha, limpa os bractes, né? Tem umas escovinhas que a gente chama de unitufo, que a gente consegue passar entre os bractes, né? Por cima, por baixo, para limpar na lateral. E aí, para passar o fio dental com o aparelho, tem um dispositivo chamado passa-fio, que é como se fosse uma agulhinha mesmo. Passa o fio por essa agulhinha de plástico e você consegue entrar ali entre o aparelho, né, entre um bracket e outro, e você faz o mesmo movimento, sempre trocando por uma parte limpa do fio dental, justamente para você não ficar transferindo a sujeira de um lado para o outro. Doutora, é muito importante, então, realizar uma boa escovação e também fazer o uso do fio dental. Escovação da língua é muito, 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 muito importante. Porque eu sempre falo para os pacientes aqui, né? A escovação da língua é essencial, porque ela retém alimento. E é ela que também dá a halitose. Então, é a primeira coisa que a gente vê na hora da gente avaliar, é a língua. Porque é por ali que começa o mau hálito. Então, assim, escovação da língua, sempre, em todas as escovações, sempre movimentos precisos, nada de ficar esfregando, circulando, porque você só vai estar espalhando a bactéria, o resto de alimento, as células mortas ali, e não vai adiantar. E é muito importante, a língua, assim, além das outras coisas, né, das outras estruturas da boca, a língua é um ponto essencial, porque quando a gente percebe um mau hálito, o paciente vem e fala, eu tenho mau hálito. A gente começa assim, dando uma orientação, vamos melhorar essa escovação, vamos ver se não tem outras coisas que estão acarretando esse mau hálito. Eliminamos tudo, mas mesmo assim o paciente sente um mau hálito. Então a gente tem que investigar por dentro do nosso corpo, porque é um sinal. Então o mau hálito pode ser um sinal de alguma coisa dentro do nosso corpo. De repente um câncer, alguma coisa, então a gente sempre tem que investigar, porque é o que eu falei no começo da matéria, a saúde começa pela boca. Doutora, a pessoa deve procurar profissional ou dentista em quanto tempo? Olha, a cada 6 meses é o ideal, porque assim a gente vai avaliar, ver se está tudo certo, ver se não apareceu nenhuma outra coisinha ali na boca para a gente tratar. Então, o ideal é a cada 6 meses fazer uma limpeza, às vezes uma raspagem, né? Tem pessoas que juntam mais tártaro do que o outro, então a gente tem que sempre ficar atento. E acabou o diário desta quarta-feira. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.